Olá pessoal, professor Franklin, professor de língua portuguesa aqui no Colégio Adélia, e hoje a gente vai falar sobre compreensão e interpretação de texto. Bom galera, hoje nós vamos falar de compreensão e interpretação de texto, uma das áreas mais importantes aí do Enem, e que nós estamos há 44 dias hoje, contando a partir de hoje aí, para a prova do Enem. Então, se você tem alguma dificuldade em compreensão e interpretação, que é extremamente importante, então, se você quer mais conteúdos como esse, curte, compartilha, se inscreva no canal, eu estou sempre aqui colocando algum conteúdo importante para vocês. Antes de qualquer coisa, vamos pensar no seguinte: quando você vai na prova do Enem, nós temos aí a questão da compreensão e interpretação de texto, que são coisas completamente diferentes. Então você precisa entender primeiro o que é uma compreensão textual e logo em seguida o que é uma interpretação textual. A partir do momento que você consegue identificar quando eu vou fazer compreensão e quando eu vou fazer interpretação, a coisa flui de maneira natural. Então vamos primeiro entender o que é uma compreensão textual. A compreensão textual está ligada a uma leitura de texto horizontal. O que é uma leitura horizontal? É uma leitura mais superficial e de maneira objetiva. É exatamente aquilo que o texto está passando, como o autor quis passar aquilo, né? A palavra que está ali, o modo em que ele escreveu. Então é de maneira objetiva, não é de maneira subjetiva em que você vai buscar referências fora do texto. Então isso é importante. Compreensão do texto. Eu tenho que saber qual a tipologia textual que foi utilizada. Então, ao ler o texto, eu vou saber se é uma dissertação argumentativa, se é uma narrativa, se é um conto, né? O que ele está colocando ali naquele momento. Se é uma entrevista, que é a questão do gênero textual. Então, eu tenho que saber identificar nesse momento o que é uma tipologia textual, qual foi o tipo de texto utilizado naquele momento, e logo em seguida, eu preciso saber o gênero utilizado. A partir daí, eu consigo saber exatamente do que se trata o texto. Quando eu vou para a questão, né, da prova, quando eu vou para a questão do exercício, eu vou ver, por exemplo, se a prova quer que eu faça uma compreensão textual, vão ter algumas expressões utilizadas nesse texto, nessa pergunta, que vai fazer com que você realmente saiba que aquilo você tem que ver com uma maneira de compreensão e não interpretação. Então, se você vê, responda de acordo com o texto, ou segundo o texto, segundo o autor do texto, isso está pedindo para que você compreenda o texto, tá? Pedindo para que você fale do texto partindo de uma questão de compreensão textual e não de interpretação. Então, vamos só lembrar na questão da tipologia textual, né, o pessoal fica meio perdido, quais são essas tipologias textuais? Nós temos a dissertação, que é o texto argumentativo, onde o autor ele vai expor argumentos, citações, ele vai defender uma tese, ele vai expor ali opiniões, né, que você chegue ou de uma maneira tentar influenciar o leitor, né, para que ele reflita sobre o assunto, ou em alguns momentos ele vai fazer com que persuadir aí o leitor. Então essa é a dissertação argumentativa. Outro tipo de dissertação é a expositiva, em que ele busca referências, né, do mundo exterior, fora do texto ali, para que você consiga compreender algumas citações que ele vai colocar, mas ele não vai meio que defender uma tese, ele só vai expor problemas, expor situações do dia a dia de um modo voltado ali para a questão social. Quando nós falamos em narrativa, aí nós temos aí alguns contos que geralmente aparecem em provas, em que você tem como predominância nesse texto a utilização de verbos, porque ele vai narrar ali acontecimentos, seja no coisas, seja fictício ou não, mas ele vai narrar isso e nós teremos como foco a tipologia da narração. A descrição vai ter aí como foco, né, como predominância os adjetivos, e aí nós temos um outro que aparece com muita frequência, que são os textos injuntivos, que a predominância é o modo verbal imperativo. Tá? Então, por exemplo, propagandas, agora que a gente tem muito essa questão de quando você vai vender alguma coisa, receitas de bolo, receita médica, tudo que você estiver orientando alguém
manual de instruções, hoje na questão digital, o tutorial que você assiste, né, no YouTube, eles são textos injuntivos, tá? Então é a tipologia textual. Quando a gente fala em gênero, aí a gente abre um leque gigantesco. Aí você tem carta, você tem conto, você tem romance, você tem jornal, você tem o texto jornalístico. Isso são gêneros que vão ser encaixados dentro da tipologia textual, ok? Então, vendo isso, a gente passa para uma outra coisa que é a interpretação. A interpretação, ela é uma leitura vertical do texto. O que é uma leitura vertical? É como se você realmente precisasse olhar através da janela, e aí você tem ali uma cortina e você precisa abrir essa cortina para ver melhor a situação. Então, a interpretação é vista como algo aprofundado. Então, eu preciso entender o que o autor quis dizer ali, qual foi a intenção, e muitas vezes eu vou ter que identificar algumas coisas de maneira externa. Por exemplo, o texto que ele fez, qual o público-alvo, qual foi a intenção do autor. Lembrando que todo texto produzido, seja por autores profissionais ou autores, né, amadores, ele tem uma intenção. Então, qual foi a intenção, qual é o público-alvo, qual é o recurso linguístico que ele utilizou para alcançar essas situações, e aí eu estou falando de interpretação. Eu não estou falando de compreensão, porque eu vou ter que parar, eu vou ter que anotar algumas coisas, pegar palavra-chave, ver se realmente ele está sempre concordando com a mesma coisa. Dividir a interpretação é muito importante que você faça uma divisão entre parágrafos. Então, primeiro parágrafo, eu li o primeiro parágrafo. Todo parágrafo ele tem um tópico frasal, que é o assunto principal que está sendo abordado dentro daquele parágrafo. Então é importante que você identifique isso e anote isso ao lado do parágrafo, né? Ou coloque ali de alguma maneira que você gosta de fazer anotações. E aí, quando você consegue identificar qual é o assunto defendido, qual é o assunto apresentado em cada parágrafo, você vai chegar à conclusão, né, muito mais fácil, porque você tem ali uma ideia dividida de cada parágrafo. A partir daí, você vai ver qual a relação que aquele texto tem com a realidade, qual a relação que ele tem com a sociedade, e aí interpretar se aquilo está de acordo, se aquilo não está de acordo, e aí você vai ver, por exemplo, expressões nas perguntas do tipo, de acordo com o exposto no texto, responda tal situação. Então, quando ele fala de acordo com o exposto no texto, perceba que não é no segundo o autor, tá? Segundo o autor seria para compreensão. Então eu vou meio que copia e cola. É aquilo que está ali, né? Sem tirar, sem buscar interpretações, sem buscar um outro sentido. Então eu exatamente vou lá e, né, procuro a resposta. Quando ele coloca que de acordo com o exposto no texto, de acordo com toda a situação que foi exposta ali, aí a gente está falando de interpretação. E é muito importante para que você faça uma boa interpretação, seja, né, numa questão do texto, em provas que são de alternativas, ou quando você vai criar um texto, ou quando a resposta é dissertativa, você precisa ter uma coisa que a gente sempre fala, né, e as pessoas parece que acabam esquecendo, é a questão de repertório. Quando você vai responder questões, a gente fala muito de repertório para redação. Mas quando você vai responder, por exemplo, questões, qual a importância do repertório? A importância do repertório tem muitos textos que ele vai usar uma intertextualidade, ou seja, ele vai buscar informações de um outro texto para que você consiga identificar alguma situação que ele quer exemplificar. Então, se você não tem essa referência, se você não tem esse repertório, o que vai acontecer? Você vai acabar ficando ali deslocado na hora de compreender isso, né? Ou na hora de interpretar. Então, é muito importante que você entenda, na hora da questão, na hora em que for feita uma pergunta, se aquela pergunta quer que você olhe o texto de maneira compreensiva, ou seja, de maneira objetiva, o que está escrito é o que está escrito e a gente não vai, né, entrar em situações de discussões, ou se você vai chegar a uma questão de interpretação. Então, como que foi exposto no texto, né, com a ideia exposta no texto, e aí sim nós estamos falando de interpretação, tá?
Compreensão e interpretação é uma coisa que vão caminhar juntas, mas na hora de um exercício, na hora de uma prova, você tem que conseguir entender o que aquele exercício está pedindo, se é uma compreensão, se é uma interpretação. Vou dar um exemplo quando acontece isso, né, e o aluno acaba confundindo a questão da interpretação com a compreensão. Acontece muito quando, segundo o autor, o texto defende, ou o texto, né, ele é contra tal coisa, ou ele é neutro nisso, e aí o aluno vai lá e diz que não concorda com o autor. Naquele momento, ele não está pedindo para você expor opiniões. Quando você vai expor opiniões, quando você vai buscar referências fora, a gente está falando de interpretação. Quando ele usa essa questão de segundo o autor, nós estamos falando de compreensão. Então, são palavras do autor. É por isso que quando você vai escrever uma redação, você usa para que o corretor consiga visualizar a questão da compreensão. Então você vai falar, segundo fulano de tal, ou seja, isso que eu estou falando não é meu, isso é uma ideia de fulano. Então, quando você pega numa questão com essas expressões, você tem que realmente olhar o texto e responder aquilo que está no texto, independente de você concordar ou não concordar, se você achar que aquilo, né, não é exposto de maneira adequada, mas a gente está falando de compreensão. Se você levar para essa questão de não conseguir separar o que é interpretação e o que é compreensão, você acaba errando aí na sua resposta. Uma outra coisa, só para questão de resumir, a subjetividade, ou seja, as interpretações, o leque de interpretação, ele está ligado à interpretação. Então, de novo, só para a gente finalizar aqui, você tem a questão da compreensão, que é visto de maneira objetiva, o que o autor disse é o que está sendo válido e não o que você pensa ou o que você interpreta. E aí isso é muito importante que você identifique essas expressões, grifem essas expressões na hora de fazer a prova. Então tem lá, segundo o autor, etc. Aí você vai lá e grifa. Tá? Então, para você falar, opa, aqui é uma compreensão. Então, eu vou buscar dentro do texto algumas coisas, né, que vão estar escrito ali exatamente como foi perguntado. Se está lá, de acordo com o exposto, chegamos à conclusão, e aí você vai saber exatamente que é a interpretação. E muitas vezes essa interpretação ela vai estar subentendida, ela não vai estar ali exposta, explícita para você. Então, é alguma referência que ele fez, alguma ironia que foi utilizado, e a gente pode depois até trazer aqui vídeos falando, né, das figuras de linguagem de ironia, falando de subentendido e pressuposto, que é algo que hoje acompanha muito aí as provas de vestibulares e também a questão do Enem. Essa é a nossa aula de hoje. Peço para que você curta, compartilhe, né, para que a gente tenha outros vídeos falando sobre isso. Tá bom? Ou qualquer outro assunto. Ou deixa no comentário qual o assunto que você quer que a gente traga aqui de língua portuguesa. Tá bom? Um abraço a todos. Até a próxima.